Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Oi gente, meu nome é Ana, eu trabalho como designer na DTI e eu mexo com pesquisa de satisfação do cliente há algum tempo já. Então é sobre isso que eu venho aqui falar para vocês hoje. Eu vou falar sobre como e quando pedir feedback para o seu cliente. Eu gosto de começar falando desse tema pelo fato de que às vezes a gente tem um certo receio de pedir feedback para o cliente, né? A gente pode sentir que está mandando perguntas demais ou que está mandando a pesquisa na hora errada, que a gente vai atrapalhar a rotina do cliente. Mas eu venho aqui hoje trazer uma perspectiva para vocês de que muitas vezes pedir feedback está ligado à sensação de ter um bom atendimento. A gente se sente ouvido, né? A Bright Local é uma agência de atendimento ao consumidor lá em Brighton, no Reino Unido, e eles fizeram uma pesquisa que diz que 90% das pessoas entrevistadas gastariam mais dinheiro para comprar de empresas que oferecem um bom atendimento. Ou seja, no fim do dia, nós somos seres humanos, a gente gosta de se sentir ouvido, de se sentir bem atendido, e a gente pagaria mais para isso. Então, se você se mostra disposto a escutar realmente o problema do seu cliente, você vai ter um consumidor que se sente mais satisfeito, mais bem atendido. Agora eu vou trazer um dado que é um pouquinho mais assustador para embasar a minha tese aqui, que é da GatherUp, que é outra agência de atendimento. Esse dado diz que apenas 1 em 26 clientes insatisfeitos vão realmente reclamar. O resto vai só te chutar pela concorrência e você nunca vai ficar sabendo. Um exemplo clássico disso é quando a gente vai num restaurante, né? Você senta, pede seu prato, mas quando chega o prato tá errado. Às vezes é uma coisa sutil, por exemplo, você pediu um ovo frito e vem um ovo cozido. E a diferença é tão pouca que você sente vergonha de reclamar, não quer parecer chato e acaba ficando por isso mesmo. Mas só por causa dessa experiência, a qualidade da sua experiência ali no restaurante já caiu bastante. Então, já diminui muito a chance de você recomendar aquele restaurante para um amigo. É por isso que a gente entende que muitas vezes o cliente insatisfeito, ele fica calado. É importante que você chegue lá e pergunte. Se alguém do restaurante tivesse feito uma pesquisa de satisfação com esse cliente, no final da experiência dele, ele teria dito que o ovo veio errado, já que perguntaram. Mas se ninguém perguntar, às vezes fica por isso mesmo. É por isso que é muito importante a gente sempre buscar feedback do cliente. E agora que você já acredita em mim que é importante perguntar, a gente vai para a segunda questão. Já que tem que perguntar, quando que eu vou pedir esse feedback? Bom, vamos lá. A GatherUp, que é essa mesma agência de atendimento ao consumidor, traz pra gente 4 marcos temporais que são muito importantes. O primeiro deles é logo após uma interação qualquer. Agora, eu vou trazer isso um pouco para o contexto do produto digital. Seria, por exemplo, quando o seu usuário chega e cancela uma reserva, ou quando ele vai lá e edita uma informação. Quando ele faz uma jornada do usuário, ao fim dessa jornada, é importante que você pergunte como foi a experiência dele, porque é ali que ele vai estar com a experiência fresquinha na mente, vai saber exatamente como foi. Se você perguntar daí a 2 meses, ele já não vai saber. Outro marco temporal é pós a compra de um produto ou serviço. É nesse momento que o seu cliente vai ter em mente todos os fatores que ele usou para escolher aquele produto. Preço, entrega, qualidade do produto, e é essas coisas que a gente precisa saber. O terceiro marco é um marco negativo, é quando o cliente cancela o serviço. Toda vez que a gente cancela alguma coisa, muito provavelmente você está insatisfeito. E quando você está insatisfeito, é o momento que você mais quer reclamar, que você quer desabafar. Então é ali que a gente tem que perguntar para saber exatamente qual foi o problema que levou aquele cliente a cancelar o serviço. E o quarto marco temporal seria quando o cliente está há muito tempo sem usar o seu produto. Você precisa perguntar o motivo do ghosting. Você pode acabar descobrindo problemas que você nem sabia que tinha. Agora que a gente falou sobre o quando, vamos para o como. Como pedir esse feedback? Existem 3 tipos de feedback. Tudo que eu vou falar aqui vem da Zendesk, que é outra agência de atendimento ao consumidor. O primeiro tipo é o feedback oferecido. Esse feedback ele vem de mão beijada, você não precisa pedir para o cliente, ele só chega para você. Para isso, você tem que deixar canais de atendimento. Esses canais de atendimento, eles podem vir de 3 tipos diferentes. O primeiro deles pode ser um chatbot, que é um robozinho virtual que está pronto para receber mensagens do seu usuário. Ele também pode ser um telefone para atendimento humano, você tem que deixar disponível de uma maneira bem clara no seu site ou aplicativo. E o terceiro é um botão que abriria um formulário, no qual esse cliente poderia preencher, e esse formulário teria que ser genérico para que todo tipo de comentário possa entrar ali. Ou seja, resumindo, se o seu cliente quiser ir atrás de você para falar alguma coisa, ele tem que ter um meio fácil e óbvio de fazer isso. O segundo tipo de feedback é o feedback observado. Esse feedback tem tudo a ver com atitudes. porque a gente sabe muito bem que atitudes falam mais do que palavras. Seu cliente pode falar que ele usa o seu aplicativo diariamente, mas se isso não se comprovar nas métricas, você vai saber que isso é apenas uma falha de memória e não reflete a realidade. Ou seja, você tem que estar atento ao número de cliques, ao número de acessos do seu site/aplicativo. Você tem que saber quanto tempo o seu usuário gasta em cada página, quanto tempo ele leva para realizar uma tarefa específica, quais páginas ele mais visita. Tudo isso vai falar para a gente informações valiosas que na fala não se descobre
tanto, porque nós somos seres humanos e a memória é falha mesmo. Então, nem sempre o seu cliente vai lembrar de tudo que ele fez. E o terceiro tipo é o feedback requisitado. Esse é o que você realmente vai pedir e é o que a gente mais sente insegurança, fica pensando que a gente vai mandar pesquisa na hora errada. Mas hoje eu vou falar de algumas dicas aqui que vão ajudar a gente a fazer isso da melhor forma possível. Mas é importante comentar que você precisa dos 3 tipos de feedback. Não é escolher nem só um, nem só 2. Você precisa deixar um canal de atendimento claro, você precisa observar o comportamento do seu usuário e você precisa perguntar a opinião dele nos marcos temporais importantes. Agora, para falar um pouquinho sobre essas dicas de como pedir feedback, eu vou aqui falar de um estudo de casos que foi feito pelo NN Group. Primeiro, a gente vai falar do formato de feedback por e-mails. Para falar desse formato, eu vou falar de uma empresa de transporte. Ela costumava mandar um e-mail a cada vez que você terminava uma corrida e você recebia perguntando como foi a sua experiência. Só que várias outras empresas tinham essa mesma ideia. Então, quando você abria a caixa de e-mail, aparecia vários e-mails diferentes perguntando como foi a sua experiência. Então, acabava virando spam e era um e-mail ignorado. Agora, se você tiver realmente que mandar um e-mail para pedir um feedback, é importante que essa pesquisa que você vai mandar seja curta. Eu vou mandar um e-mail para o meu cliente, eu tenho que saber exatamente o que eu quero saber e eu tenho que informar para ele que ele não vai gastar muito tempo naquilo ali. Para falar de um exemplo positivo, eu vou falar de um aplicativo de música que mandou um e-mail explicando que o formulário de pesquisa deles ia ter apenas 4 perguntas. Quando você abria o formulário, eram perguntas todas objetivas, apenas de marcar a opção. Então, o cliente já sabia que ele não ia gastar muito tempo escrevendo um texto. A estimativa de resposta era de 30 segundos, o que também era muito atrativo. Então, muito provavelmente, o usuário teve uma chance maior de responder aquela pesquisa. Eu vou falar também de uma outra estratégia que você pode usar nos e-mails, que é de incentivo. Existe um exemplo de uma cafeteria que oferecia prêmios caso você respondesse a pesquisa. Então, sempre que for possível, ofereça incentivos para o seu usuário. Isso vai aumentar muito a chance de ele responder. Essa cafeteria, em particular, ofereceu a chance de você ganhar um vale de $100 de gift card. Agora, vamos falar sobre o outro formato de pedir feedback. Se você não for mandar um e-mail, você pode fazer um pop-up que aparece no seu site ou aplicativo. E para os pop-ups, a gente tem 2 coisas que a gente tem que se atentar. O primeiro é o tipo de pergunta que você vai fazer no seu pop-up e o segundo é o timing, quando que esse pop-up vai aparecer. Para falar do tipo de pergunta, eu vou falar do exemplo de uma loja online. Essa loja online, quando você abriu o aplicativo, aparecia um pop-up depois que você realizava a compra. Então, aparecia na hora certa e ela dava 3 opções de resposta. A primeira delas é a famosa classificação. Essa pergunta de classificação pode ser feita com emojis, perguntando como foi a sua experiência, aí vai ter um feliz, um médio e um triste, ou com raiva. Pode ter uma classificação por estrelinhas, pode ter uma classificação por joinha ou dedão para baixo, e pode ter aquela famosa NPS, que é a Net Promoter Score, que é aquela nota de 0 a 10 que você dá sobre a probabilidade de você recomendar aquele produto ou serviço para um amigo. Além de colocar a pergunta de classificação, essa loja online em particular colocou outras 2 opções. Você poderia escrever uma nota para eles falando sobre como foi a sua experiência, ou você poderia ligar para alguém da loja para conversar com eles. Essas 3 opções garantem que você atende todos os gostos. Vai ter gente que vai querer só colocar um emoji, vai ter gente que vai querer escrever um parágrafo e vai ter gente que vai querer ligar para falar com alguém. E nenhuma dessas 3 era obrigatória, você tinha a possibilidade de fechar o pop-up. Esse é o melhor jeito de pedir feedback, diversificar. Agora, para falar de timing, eu vou dar um exemplo negativo de uma empresa de eletrodomésticos. Enquanto essa loja online colocou o pop-up logo depois da compra, essa outra empresa de eletrodomésticos colocou esse pop-up assim que o usuário abriu o aplicativo, perguntando como foi a experiência dele. Mas como o usuário não tinha feito nada ainda, ele não tinha como falar como foi a experiência dele. Então, ele tentou fechar o pop-up, mas não tinha o botão de fechar, nem de pular. Então, ele foi obrigado a dar uma resposta. Por causa dessa experiência, ele deu uma resposta negativa, clicou no dedão para baixo. E logo que ele clicou no dedão para baixo, ele foi redirecionado para uma tela de ajuda, que também não é o que ele queria continuar o fluxo de usuário dele, ele queria comprar alguma coisa. Então, foi uma experiência duplamente frustrante. Com esses exemplos, eu acho que a gente consegue ter uma noção melhor de como e quando pedir feedback para o seu cliente. Então, lembre-se de ter os 3 tipos de feedback: observado, requisitado e oferecido. Se for fazer formulários por e-mail, seja breve e tente dar incentivos ao seu usuário. E se for fazer pop-ups, preste atenção no timing e nas perguntas que você vai fazer. Muito obrigada pela atenção e pelo espaço e até uma próxima, gente. Tchau, tchau.